Bom dia! Segunda, 31 de outubro, fechando o 10º mês do ano, edição 357 do 3 Minutos. Pergunta: quais motivos justificam, fundamentam uma alíquota efetiva de apenas 19%, preste atenção, 19% que é a alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social sobre os lucros dos grandes grupos do Brasil? Bom, a alíquota efetiva, eu falei sobre isso na sexta-feira, né? Trouxe a tabelinha aqui com os 100 grandes grupos pesquisados. A alíquota efetiva média dos últimos 12 anos, de 2010 a 2021, de 100 dos maiores grupos empresariais que atuam aqui no Brasil, ficou em 19%. Agora, vamos entender, a alíquota nominal é 34%. Quer dizer, o que justifica a cobrança efetiva de imposto de apenas 56% da alíquota nominal? Quer dizer, a alíquota nominal é 34%, eu cobro apenas 19%, ou cobrei, na média, apenas 19%, 56% dos 34%. Bom, vamos lá. Eu listei os 6 itens aqui, né? Primeiro, pagamento de JCP. Juros sobre capital próprio representam despesa dedutível para a empresa. A empresa reduz 34%, as comerciais, industriais e serviços locativos, e 45%, 40%, 50% em alguns momentos, as instituições financeiras. Deduzem esse percentual da despesa. O sócio acionista paga apenas 15% quando recebe, exclusivo na fonte. Então é um baita de um benefício, as empresas naturalmente fazem isso. Os incentivos fiscais. Aqui no Brasil, nós temos muitos incentivos. O lucro da exploração, né, das empresas localizadas no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, créditos presumidos, isenções e reduções, tanto de alíquota quanto de base de cálculo do ICMS. A redução do ICMS, eu falei isso em algumas edições anteriores, se você procurar aí na edição 353, 354, 352, você vai achar. Eu falei sobre isso. Se você paga uma alíquota de 7% e a alíquota modal é 18%, você deduz a despesa de 18% e a receita de 11%, que é a diferença de 18 para 7%, você não tributa. Então é uma exclusão. Tá? O uso do lucro presumido. Quando você aplica o lucro presumido em controladas, isso aqui é uma coisa que acontece em cerca de 15 desses 100 grupos empresariais tem o benefício do uso do lucro presumido das empresas controladas. Quer dizer, uma empresa que fatura R$1 bilhão, como o Shopping Centers, por exemplo, eles usam lucro presumido em empresas. O Grupo Multiplan, se você entrar na demonstração dele, dado oficial, público, você vai ver que tem mais de 50 CNPJs. A maior parte deles tributado pelo lucro presumido, quando o grupo fatura mais de R$1,2 bilhão. Aí dá um benefício de tributação menor no final. A alíquota ficou 10% nesse último período agora. Não tributação do juros Selic. Essas empresas, em tese, elas recuperaram o ICMS na base do PIS e da COFINS, quer dizer, tiraram o ICMS da base do PIS e da COFINS. Então, quando recuperaram esse valor desde 2001, 2002, 99 em alguns casos, 2007, 2008, 2010, recuperaram esse lá até aqui, isso tem juros. Essa receita de juros Selic não foi tributada. O STF reconheceu a possibilidade de excluí-la. E os bancos têm os ganhos com variação cambial, que eles não tributavam, agora vão passar a tributar, agora em 2022, né? E o ganho com aumento nas alíquotas de CSLL, né, que elas vão variando, sempre passando foi de 9 para 15, depois de 15 para 20, aí vai e volta. Quando você acrescenta isso, você tem muito ativo fiscal diferido, engorda o valor do ativo e a contrapartida é despesa de imposto de renda, que fica inclusive negativa nesses casos, nessas situações. Tá bom? Então, esses são os principais motivos que fazem com que aqueles 100 grupos empresariais que eu falei com vocês na sexta-feira, só ver a tabela lá, de diversos setores de atividade econômica, comércio, indústria, energia elétrica, petróleo e gás, serviços. Você vai ver lá as empresas, os setores, né? Esses 100 grandes grupos empresariais que, repito, tiveram 2.551 bilhões de reais de lucro antes do imposto de renda. O LAIR foi 2.550 e a despesa de imposto de renda ficou menor
que 500 bilhões de reais, ou seja, ficou em 19% do lucro. E não é no ano só, é durante 12 anos e não é um setor só, é na média dos 100 grandes grupos empresariais brasileiros. Tá bom? É isso. Abraço, alegria, boa semana, até quarta-feira, até sexta-feira, perdão, dia 4 de novembro, já que quarta e dia 2 é feriado, não teremos a edição do 3 Minutos.